Bom, pessoal, o último tema que a gente vai ver na aula de hoje, a parte 4 aí das nossas aulas, né, da aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as infecções relacionadas à assistência à saúde. Vai ser bastante comum para vocês ouvirem a sigla IRAS, tá? A sigla IRAS quer dizer exatamente o que eu coloquei no título. IRAS e infecções, R relacionadas à assistência e S de saúde. Então, o que significa isso? Que são infecções que o paciente adquire, né, se contamina a partir de um cuidado de saúde. Normalmente um cuidado de enfermagem, né? Porque nós estamos aí o tempo inteiro no cuidado desse paciente. Mas pode ser também um cuidado médico, né? Um cuidado do pessoal da fisioterapia, não importa. Desde que esteja relacionado a um cuidado com a saúde, a gente pode considerar uma IRA, né? Aqui eu coloquei a definição certinha para vocês, olha lá. São infecções cuja aquisição está relacionada a um procedimento assistencial ou a internamento. Então, mesmo que o paciente tenha poucas manipulações, se ele adquiriu ou contraiu essa infecção durante a internação, vai ser considerado uma IRA, tá? Na presença de infecção desde a admissão, considera-se IRAS quando há um agravamento ou isolamento de outro patógeno na mesma topografia, tá? Então, o que quer dizer aqui? Se o paciente já entrou no hospital com uma infecção, ele veio de fora com essa infecção, e esta infecção se agravou ali, e aí tem um outro bicho relacionado ali também para esse agravamento, a gente também vai considerar IRAS. Quando a gente não considera IRAS? Quando esse paciente vem e lá convém com uma infecção e no hospital a gente cura essa infecção e não agrava esse problema, tá? Então, se ele estiver conosco e ele desenvolver uma infecção, conosco que eu digo internado no hospital, e ele desenvolver essa infecção, a gente vai considerar uma infecção relacionada à assistência. Se ele vier com uma infecção e essa infecção se agravar, nós também vamos considerar uma IRAS. Agora, se ele vier com uma infecção e ela for curada e não agravada, aí a gente não considera uma IRAS, tá bom? Essa foto, ela não tá muito clara, mas é possível que vocês consigam ler aí. Aqui eu coloco para vocês mais ou menos uma proposta de um programa de prevenção destas infecções, tá? Então, como que a gente pode fazer para evitar uma infecção relacionada à assistência, tá? A gente tem que ter, ó, primeira coisa, um ambiente adequado. Então, quando eu coloquei para vocês lá aquela RDC dizendo que uma cama de outra cama deve ser separada a 3 metros dentro de uma UTI, tá aqui, ó, a justificativa. Há essa recomendação porque entende-se que caso isso não seja respeitado, há uma maior probabilidade de um paciente transmitir infecção a outro pelas nossas mãos, né? Então a tal da infecção cruzada, já ouviram falar esse nome, infecção cruzada? Significa que eu, profissional, tirei um patógeno de um paciente, passei para outro através principalmente das minhas mãos, por isso que a lavagem das mãos é extremamente importante, tá? Então tá aqui, ó, a justificativa de porquê que os leitos têm que ter esse distanciamento. Há também a necessidade de um dimensionamento adequado da equipe. Então, se o hospital não consegue prover o número suficiente adequado de funcionários, ele também põe em risco os pacientes. Por quê? Porque os pacientes podem sim ter IRAS, né, alguma IRAS devido à sobrecarga de trabalho do funcionário. Higienização do ambiente. Então, há lá a determinação que a cada período seja feita a limpeza concorrente, que a cada período seja feita a limpeza terminal. Para que vocês saibam, a limpeza concorrente, ela tem que ser feita normalmente a cada 72 horas, né? Dentro do ambiente da UTI. Tem instituições que pegam aí em uma semana para fazer a limpeza concorrente. E eu não estou falando da limpeza diária, tá? Estou falando da limpeza concorrente. São coisas diferentes, tá? Limpeza diária é limpeza diária. A limpeza concorrente, ela abrange um pouco mais dos materiais e normalmente ela é feita aí a cada 72 horas. E a limpeza terminal. A limpeza terminal é aquela que muitas vezes o paciente é inclusive transferido de leito, porque inclusive a cama em que ele está, que ele não sai,
tem que ser higienizada por completo. E aí serão higienizadas as paredes, será higienizado o teto, será higienizado o chão de todo o leito da UTI, né? Então, de quanto em quanto tempo tem que ser feito? Isso aí vai depender do protocolo institucional e a gente vai entender na próxima aula o que é protocolo, a gente vai falar um pouquinho deles, tá? Mas para que não haja infecção relacionada à assistência, é necessário que seja higienizado o ambiente. Outro item aqui, ó, que a gente deve seguir, higienização das mãos. Então eles colocam como um ator principal aí para evitar a infecção relacionada à assistência, tá? Quando que deve ser feita a higienização das mãos? Vocês lembram os 5 momentos de higienização das mãos? Essa é uma pergunta boa que eu posso deixar aqui para vocês também. Existe sim os 5 momentos de higienização das mãos. A gente vai higienizá-la sempre antes de realizar qualquer procedimento, após de realizar qualquer procedimento, antes de entrar em contato com qualquer pertence próximo ao paciente, após tocar qualquer pertence próximo ao paciente e antes ou depois de realizar qualquer procedimento, né, invasivo ou não invasivo no paciente, antes e depois. Então, todo momento dentro do quarto de uma UTI, a gente faz a higienização das mãos, antes e depois de qualquer coisa. Então, por exemplo, eu cheguei para fazer a identificação do paciente, eu vou encostar nele para verificar a pulseira. Antes de encostar nele, eu necessito fazer a higienização das minhas mãos. Fui lá, encostei, peguei, verifiquei pulseira. Vou pegar no prontuário para anotar o que eu identifiquei. Eu preciso higienizar as minhas mãos antes de tocar no prontuário. Então, se a gente levar ao pé da risca, a gente vai fazer a higienização das mãos muitas vezes durante um atendimento, tá? E é isso que precisa ser feito para que a gente evite as infecções relacionadas à assistência à saúde, tá? A gente tem que fazer precauções, e aí isso daqui está relacionado aos isolamentos, tá? Precaução tem a ver com isolamento. Então, se o paciente é isolamento de contato, é necessário que eu faça todas as medidas para que ele, para que eu não transmita, né, a colônia de infecção dele para outro paciente. E esse daqui é um tema interessante, porque é isso que normalmente eu uso para vocês lá no nosso estudo de caso, tá? Então eu vou pedir para vocês retomarem aí os estudos do que são as precauções de isolamento. Precauções de contato, precauções de aerossol, precauções de gotículas. Preciso que vocês saibam o que é cada um deles, quais são as medidas de enfermagem relacionadas ao atendimento de pacientes nessas precauções, tá? Quais são as precauções efetivas? É também feito o uso de antibiótico terapia, então administrar adequadamente os medicamentos, né? Os antibióticos também ajuda a evitar aí a infecção relacionada à assistência. As invasividades, né? Invadir menos. Quando a gente fala invadir menos o paciente, significa que quanto menos dispositivos ele tem, menor a chance de contrair uma IRAS. Quanto mais dispositivos, mais fácil de contrair uma IRAS. Então, aquele paciente da foto, vou até voltar lá, esse paciente aqui, ó, ele está completamente invadido, é o que a gente chama. Os sistemas todos dele têm algum dispositivo invasivo. Então, sistema gástrico através da sonda, sistema respiratório através da sonda traqueal e sistema venoso através de um catéter central. Esses todos os dispositivos, essa invasividade, aumenta as chances desse paciente desenvolver aí uma infecção relacionada à assistência, tá? Há o acompanhamento sempre da vigilância epidemiológica. A vigilância epidemiológica o compilado das informações que esse hospital vai fazer. Então, toda vez que o hospital tem uma infecção relacionada à assistência, é necessário que ele faça a contabilização desses casos para ver onde pode melhorar aí para evitar que isso piore, tá? E sempre educação continuada do colaborador. Isso é um processo que nunca vai parar, porque a gente é ser humano, nós somos seres humanos sempre em construção. Então tem sempre algo que a gente pode melhorar, tem sempre algo que a gente pode estudar, tem sempre algo que a gente pode aperfeiçoar. Então é por isso que fazer os cursos lá de educação continuada do hospital fazem sentido. E não é só fazer para contar um nome na lista, tá, pessoal? É fazer para realmente entender
onde está a falha, né? Em que momento da nossa assistência há o risco de falhar e aí a gente trazer um dano à vida do paciente. Porque uma infecção relacionada à assistência, ela pode sim aumentar a permanência, né, da internação de um paciente, aí ele pode ter outras complicações, aí ele pode inclusive ter complicações irreversíveis como um óbito, por exemplo. Então nós temos que ter a consciência de que somos corresponsáveis e seguir aí com bastante responsabilidade todas essas recomendações em relação a evitar estas iras, tá bom? Eu vou deixar para falar sobre os protocolos assistenciais, que é esse outro slide aqui, que também está relacionado às iras, mas aí quando eu for falar de protocolo, eu deixo para a próxima aula e a gente fala de protocolo de uma vez só, porque daí eu não parto aí o assunto para que fique mais fácil a compreensão. Assim eu espero que fique mais fácil a compreensão, na verdade, tá bom? Então a gente volta a falar sobre iras na próxima aula e aí a gente fala um pouquinho sobre protocolo também. Eu trago para vocês o que é o protocolo e a gente parte daqui, tá bom? Bons estudos, pessoal. Não deixem de responder o questionário, afinal ele vai contar como presença para vocês. E qualquer dúvida a gente conversa lá pelo fórum na plataforma.